e mastoidectomia, né? São nomes maravilhosos. Não, E aí? esses aí são os famosos trava-língua, né? Trava-língua, você gosta, né? Eu gosto de trazer testar aqui a minha dicção, gosto né? de trazer um trava-língua para o meu amigo Marcos. E aí, se fosse o Val Fernandes, falava na hora, né? O Val é desenrolado. Val desenrolado com esse nome, mas vamos lá. Você tá tô a me passos acostumando. largos caminhando no mesmo caminho. Timpanoplastia é a mesma coisa de mastoidectomia? Não são as mesmas cirurgias, não. São dois procedimentos cirúrgicos, a timpanoplastia e a mastoidectomia, ambos voltados para restabelecer a saúde do ouvido médio. O ouvido da gente, vamos lá, mais uma vez a gente sempre bate nessa tecla aqui, sempre orienta, mas para quem está ouvindo, e principalmente para quem está ouvindo a primeira vez, é importante entender isso. Vamos explicar primeiro a anatomia do ouvido. O ouvido da gente tem 3 segmentos: o ouvido externo, o ouvido médio, o ouvido interno. E desses 3, alguns podem passar por problemas e, em alguns casos, precisar de cirurgia. O mais comumente necessário ser submetido à cirurgia é o ouvido médio. Então, vamos imaginar primeiro o ouvido externo, que é a estrutura externa que a gente vê, que é a orelha e o canal do ouvido. Ao final do canal do ouvido, imagine que você vai caminhando por um corredor redondo, que é o canal do ouvido, e no final tem uma parede fechando completamente esse canal, que seria a membrana timpânica. A membrana timpânica é a primeira estrutura do ouvido médio. Por trás do ouvido médio, do tímpano, tem 3 ossículos, que são aqueles ossinhos menores do corpo humano, e isso fica dentro de uma cavidade, que é o ouvido médio, e essa cavidade é aerada, tem ar lá dentro. Então, as doenças do ouvido médio, elas podem ocasionar, em primeiro lugar, a ruptura da membrana timpânica. Então, a infecção do ouvido médio, ou qualquer outra causa que seja, pode ocorrer como consequência uma perfuração da membrana timpânica, o ouvido estourar, como se diz popularmente. E quando essa perfuração ela persiste após a doença, isso pode ficar realmente uma sequela, como uma sequela, geralmente quando a pessoa trata uma infecção logo no início, o mais comum é que ocorra a cicatrização, a recuperação do tímpano, a restituição, e ele fecha, para de ser perfurado, volta a ser o que era normalmente na estrutura usual dele. Agora, quando esse tratamento é tardio, que a pessoa demora a procurar, é muito comum que fique uma perfuração residual ou o ouvido continue estourado, como se diz. Então, nesses casos, para reconstituir a saúde do tímpano, para reconstituir o tímpano, há uma indicação cirúrgica que chama-se timpanoplastia, que nada mais é do que a reconstrução do tímpano, digamos assim. Na verdade, a cirurgia ela cria uma espécie de ponte. Como é que é feita a cirurgia? A gente tira um enxerto autólogo, quer dizer, um enxerto da própria pessoa. Esse enxerto pode ser aqui do tragus, essa região que você vê, mas uma espécie de bilotinho que tem na frente da orelha. Aí tem uma cartilagem, a gente pode tirar o pericônio dessa cartilagem e usar como ponte. Mas o mais usual mesmo é a gente usar a fáscia lata. Essa região que tem, a face temporal, desculpe, essa região embaixo do couro cabeludo tem uma espécie de membrana também. A gente tira essa membranazinha que reveste o músculo que tem por baixo do couro cabeludo, na região temporal, e usa essa membrana para servir de ponte de crescimento de um novo tímpano. Então a gente vai colocar onde é a perfuração essa membrana e ela vai servir de ponte e o novo tímpano vai crescer sobre ela. Obviamente, não é uma cirurgia simples e também não é uma cirurgia que a gente diga assim, é garantido dar resultado de fechar a membrana timpânica. Porque ela depende de múltiplos fatores. Às vezes um espirro mal dado, uma tosse, uma pancadinha, uma gripe, qualquer coisa no pós-operatório pode deslocar esse enxerto, tirar do local, que a gente não tem como pontear esse enxerto. Ela fica fixa por uma espécie de esponja absorvível. E qualquer coisa que tire esse enxerto do local pode realmente causar um insucesso na cirurgia. A perfuração pode não fechar, pode não recuperar. Felizmente, é a minoria, grande maioria dos pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia para a reconstituição do tímpano, resolvem o problema definitivamente. Então, essa é uma das cirurgias. A outra cirurgia, a mastoidectomia, é uma cirurgia bem mais complexa. A cavidade timpânica, o ouvido médio, como eu disse, ele tem essa cavidade que fica entre ossos. E um dos ossos que se avizinha ao ouvido médio é o osso da mastoide, essa protuberância óssea que a gente tem por trás da orelha.
Então essa região ela é aerada, tem ar dentro. E existe uma comunicação da mastoide para o ouvido médio. Então essa comunicação, quando comprometida, pode gerar uma doença crônica no ouvido médio. E essa doença crônica pode ser necessário ser operada também. A mastoidite crônica, ou então, mais comumente, o colesteatoma. O colesteatoma é uma espécie de tumor benigno que cresce dentro da mastoide, que cresce dentro desse espaço que existe dentro da cavidade mastoide. E é um tumor, às vezes, geneticamente determinado, mas a maioria decorrente de infecções de repetição. Quando ele surge, ele tem tendência a crescimento. E esse crescimento pode, inclusive, representar algum risco para a saúde do paciente como um todo, digamos assim. Ele pode até erodir a camada que separa a estrutura óssea da mastoide até a meninge, por exemplo. Não é frequente, mas acontece. Eu já operei paciente com esse tipo de erosão. Então, quando ocorre a presença desse tumor, a gente precisa removê-lo. E a remoção é mais complexa, não é só abrir a cavidade timpânica, a gente tem que abrir todo o espaço da mastoide, brocar esse osso, comer, digamos assim, esse osso com uma broca e abrir toda a cavidade e tirar aquele tumor que tem lá dentro. Ela pode ser uma cirurgia mais conservadora, quer dizer, a tímpanomastoidectomia, que a gente consegue inclusive restabelecer, reconstruir o tímpano, mas é mais infrequente. Ou ela pode ser uma mastoide radical, que a gente tem que abrir tudo, inclusive o canal do ouvido fica mais amplo para garantir a saúde desse ouvido no futuro. Então essas são as cirurgias que a gente veio falar hoje. São cirurgias mais complexas em relação ao ouvido. A mastoide ela tem um risco adicional, que é a lesão do nervo facial. O nervo facial ele passa por dentro dessa estrutura óssea, dentro de um canal ósseo, e não dá para vê-lo. A gente sabe onde é que ele passa. E tem que ter muito cuidado na hora de brocar para não brocar também o nervo facial. Mas como existem variações anatômicas, o nervo pode ser por fora do canal ou ter qualquer outra alteração, às vezes é possível que haja lesão desse nervo e a pessoa fique com uma paralisia facial, às vezes até permanente. Agora, colocando os riscos e os benefícios são muito mais maiores? Muito maiores. Vamos falar da mais simples primeiro, a timpanoplastia. A timpanoplastia, a pessoa que tem uma perfuração timpânica, ela fica com uma limitação importantíssima durante a vida toda de não poder molhar o ouvido. Então, uma criança ou um adulto que goste de nadar, goste de mergulhar, ele nunca mais vai poder ter esse tipo de liberdade, enquanto tiver a perfuração. A perfuração ela é inimiga de água. Qualquer ouvido perfurado, se tiver contato com água, ele vai infeccionar. E cada vez que infecciona, a tendência é que a audição devagarinho vai piorando, ou outros problemas relacionados à saúde do ouvido vão ocorrendo. Então, tem que se evitar a infecção. E para evitar a infecção, não pode molhar. Além disso, há uma limitação na audição. Quem tem a perfuração timpânica, muita gente pensa que é surdo total. Não é essa a realidade. A pessoa tem uma diminuição na audição e tende a recuperar com a timpanoplastia. Nem todas as cirurgias de timpanoplastia vão recuperar a audição, porque depende de quanto já tenha comprometido a saúde auditiva. Mas a grande maioria consegue ter uma boa recuperação. Já a mastoide, ela, como eu disse, é um risco de vida para o paciente ficar com aquele tumor lá dentro do ouvido, porque ele tem tendência a crescer e ele gera uma infecção crônica. Essa infecção pode se avizinhar, digamos assim, atingir as regiões vizinhas, principalmente a meninge. Então, vizinha, essa região que eu estou falando aí, tem áreas nobres. Tem o cérebro, que é separado por uma lâmina óssea, não é fininha, mas pode acontecer por contiguidade a infecção da cavidade cerebral, da região cerebral, que é a meninge, na verdade, que geralmente não ultrapassa a barreira meníngea, não. E pode também atingir o seio sigmoide, que passa por ali por perto, pode atingir o nervo facial, a infecção terminar causando uma paralisia. Então, pelo risco de saúde que o colesteatoma representa, mesmo com todas essas possibilidades de complicação que existe na mastoide, a cirurgia é muito mais benéfica do que ficar correndo o risco de manter aquela estrutura lesiva indefinidamente. Não dá para ficar apostando na sorte o resto da vida. Agora, se ele quiser continuar com esse problema, ele pode ter sérias complicações no futuro? A timpanoplastia não. Se for só a perfuração timpânica,
E se a pessoa for bastante disciplinada de não manipular, de não molhar o ouvido, ela pode levar uma vida praticamente normal, sem infecções de repetição. Tem uma limitação, como eu disse, não poder molhar nunca mais, não vai levar uma vida plenamente normal, mas, tirando isso, ela pode tocar a vida sem grandes problemas, com uma ressalva. Quem tem o tímpano perfurado vai ter uma maior facilidade de infecções. Essas infecções, quando ocorrerem, devem ser tratadas no início. Tem gente que vai se acostumando com a situação. Infeccionou, eu vou esperar para ver se melhora. E vai demorando, isso aqui é ruim. Então, se a pessoa resolver conviver com uma perfuração da membrana timpânica, que seja consciente nesse sentido. Teve infecção, tratar no início. Já o outro problema, o colesteatoma, não se deve correr o risco de mantê-lo, não. Mesmo com a cirurgia mais complexa como é a mastoidectomia, não se deve correr o risco de tentar manter um colesteatoma porque ele tem tendência a crescimento. E esse crescimento pode ocasionar esses problemas que eu já enumerei aqui. Então, se aparecer em alguma pessoa um colesteatoma, o procedimento é realmente operar, tirar. O ouvinte pergunta aqui se é normal, depois de uma timpanoplastia, ficar saindo secreção. Não, não é normal. Logo na fase inicial, quando está nos primeiros dias de operado, obviamente vai ter alguma secreção sanguinolenta, o ouvido foi operado. E é uma cavidade, é aberto, digamos assim, não tem como fechar. Então, nos primeiros dias, sim. Agora, após o período inicial de recuperação, não é normal estar escorrendo secreção, não. Isso aí pode até ser um sinal de alerta que alguma coisa está ocorrendo errado. Então, aí há como corrigir? Há como corrigir. Muitas vezes, se você pegar na fase inicial, por exemplo, teve uma complicação pós-operatória imediata, nos primeiros dias de pós-operatório. Uma infecção surgiu. Se for combatida essa infecção na fase inicial, você pode salvar a cirurgia. Se deixar essa infecção se arrastar por muito tempo, a cirurgia provavelmente vai estar perdida. Você não vai obter êxito e a perfuração não vai fechar. Bom, doutor, fiz uma cirurgia de timpanoplastia e depois de 5 anos comecei a sentir tonturas, e zumbido no ouvido. Tem alguma coisa a ver com a cirurgia ou não? Não, muito provavelmente não. As cirurgias de ouvido, todas elas podem deixar alguma sequela, lógico, é uma região muito nobre. Não é comum que deixe sequela, geralmente não há sequela nenhuma decorrente das cirurgias, a grande maioria não há, mas de qualquer forma a gente não pode dizer que é isenta de risco. Porém, 5 anos após, certamente não é nada relacionado com a cirurgia, algum outro problema que surgiu, pode ser uma labirintopia, a famosa labirintite que o povo tanto fala, que está causando isso aí. E o zumbido, esse pode ser sim decorrente do problema que ela tinha antes da cirurgia. As infecções de repetição que causam a perfuração timpânica, muito comumente lá na frente vão cobrar o preço delas. Elas vão trazer alguma alteraçãozinha. O zumbido é um sintoma muito comum de quem teve um passado de infecções de repetição no ouvido. O ouvinte quer saber se a timpanoplastia ela melhora a audição. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é fechar a perfuração e dessa forma garantir a saúde do ouvido, digamos assim, evitar que ele tenha infecções de repetição. Aquelas pessoas em que a perfuração não se acompanhou de infecções de repetição, a pessoa teve uma infecção, estourou o ouvido e por causa disso ficou com uma sequela e não viveu a vida inteira tendo infecções, há uma grande chance de recuperar totalmente a audição com a cirurgia. Nas pessoas em que ocorreu muita infecção de repetição, essa chance diminui bastante. Por quê? Porque as infecções de repetição, elas geralmente atingem a articulação entre esses ossículos que eu falei e limitam a mobilidade. A cadeia ossicular, você imagina esses 3 dedos do nosso osso, as 3 falanges. Movimente o dedo, você vai ver que elas são articuladas e se movimentam entre si. Então, esses ossículos são mais ou menos desse mesmo jeito. Tem as articulações entre os ossinhos e que tem que permitir uma mobilidade entre esses ossos. Quando as articulações são muito afetadas, essa mobilidade fica muito limitada. E, consequentemente, mesmo que reconstitua o tímpano, a audição pode não recuperar. Então, qualquer cirurgião que for dizer realmente toda a verdade ao paciente, ele tem que explicar isso. Olha, o objetivo é fechar a perfuração e garantir que o seu ouvido pare de infeccionar. A audição será uma consequência muito bem-vinda a se recuperar. Mas, nesses pacientes em que não tiveram infecções de repetição, há uma grande chance, sim, de ocorrer essa recuperação. Ouvinte pergunta aqui, segundo ela, o filho dela acabou tendo contato com muita fumaça, né, e ficou com crise de garganta por causa dessa fumaça.
tem asma e está se acabando de tossir, né? Só Jesus e mais ninguém, é o que ela diz aqui. E ela disse que, segundo o médico, né, que atendeu, disse que acabou criando uma eczema no ouvido, né? Aí quer saber se tem cura isso. Eczema é uma espécie de alergia também, tá certo? É uma espécie de alergia da pele do ouvido. Não quer dizer que foi relacionado com a fumaça, não. Qualquer pessoa pode ter, mesmo que nunca tenha tido contato com fumaça. Às vezes, manipulação, cotonete, seja lá o que for que a pessoa vai manipular, contato com água, pode desencadear crises de eczema nas pessoas que geneticamente são determinadas a tê-la. Então, o eczema é uma doença geneticamente determinada, a pessoa já nasce pré-determinada a tê-la. Há alguns fatores externos, como eu disse, manipulação principalmente, contato com água pode desencadear crises. Como é um quadro alérgico, cura definitiva, não. Trata, fica bem, pode passar a vida inteira sem apresentar novas crises, mas dizer assim, vou passar um medicamento para curar e nunca mais ter, não existe essa perspectiva, não. Agora ela tem que mudar o estilo de vida dela para evitar, por exemplo, ter contato com a fumaça? Não, o eczema, como eu disse, não teve relação direta com a fumaça, não. Ela tem principalmente relação com esses dois agentes que eu falei. Manipulação, cotonete ou qualquer outra coisa, e água, contato com água. Doutor Enio, minha filha está com um carocinho na nuca, né? Eu levei ao médico, ele passou cefalexina, né? Ela tem 14 anos e ele quer saber se mesmo assim, por causa desse carocinho na nuca, deve procurar um especialista. Não, ela já está acompanhando, acredito eu, que aguardar o resultado do tratamento. Se não melhorar, realmente completar o tratamento e não ocorrer uma melhora total, eu acho que vale a pena ela procurar um especialista. Mas pelo que ela está dando a entender aí, isso deve ser uma infecção da pele. E o antibiótico prescrito é uma opção muito boa para esse tipo de infecção. Acredito eu que deva resolver. Caso não ocorra essa melhora, ela deve sim procurar logo após um especialista. Mas aguardar o resultado do tratamento é mais prudente. É mito ou é verdade que quem faz timpanoplastia não pode cortar o cabelo? Mito total. Não existe nenhuma justificativa para virar a sanção, não, né? Sanção é que a força estava no cabelo e a gente tinha essa limitação de cortar o seu cabelo para não acabar a força. O tímpano não vai ter ligação nenhuma com o cabelo, não. Pode cortar à vontade. Será que a pergunta aqui da nossa tem a ver com a questão da alergia, do cabelo entrar no ouvido? Não dá para entender o porquê desse mito. Eu nunca tinha ouvido esse mito, não, na verdade. Eu ouvi muito mito relacionado à medicina, mas esse daí eu não tenho ouvido ainda. Agora, obviamente, a pessoa que está operada vai cortar o cabelo, vai ter um cuidado especial para não cair nenhum fragmentozinho de pelo dentro do ouvido, né? Isso aí é um cuidado que deve ser tomado por qualquer pessoa, não só por quem está operado e, obviamente, se a pessoa estiver recentemente operada, esse cuidado tem que ser aumentado. Mas, tirando isso, não há motivo nenhum para essa correlação. Minha filha tem 4 anos, sempre que eu coloco ela para dormir, eu sinto tipo um chiado nas costas. Ela dorme muito de boca aberta e ronca muito, desde os 2 aninhos. E aí? Isso aí pode ser o que chama-se ronco de condução. A respiração da gente, ela provoca um movimento de ida e vinda do ar. Entrada e saída até o pulmão. Entra pelo nariz, vai passar pela garganta e vai chegar ao pulmão. Nesse trajeto, ela pode provocar ruídos. O ronco é um desses ruídos mais comuns e numa criança de 2 anos é sempre indicativo que tem alguma coisa de errado. Então, a criança de 2 anos não é para estar roncando. Esse chiadinho no peito, quando ela encosta, pode ser só o ronco de condução ou já pode ser algum processo inflamatório também do pulmão. Aí tem que dar uma avaliada nessa paciente para ver o que é que está causando esse tipo de barulho. Se é só ronco de condução, que já é ruim, e pior ainda seria se fosse relacionado com o próprio pulmão. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na Clínica Cardioquida, na Rua Augusto Monteiro, 1248, Centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até quarta, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta, se Deus permitir. E um bom dia a todos. 8 horas, 1 minuto. Volto.